Boas pessoal, aqui fala o Picar Tips, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Agora vamos ter aqui a previsão da primeira jornada que acabou de acabar, acabou de terminar. Temos aqui a previsão da primeira jornada ahm, do Mundial. Há umas surpresas, outras menos surpresas. Acabou agora o jogo do Brasil, portanto, o último jogo desta primeira jornada. E vamos começar aqui. Alguém quer explicar o que é que são estas 32 seleções? Power Rankings, não sei, os rankings de poder, não sei o que é que. Se isto é em termos de votos em cada jogo, os votos que. Mas não, devia haver mais, não sei. Não sei se isto é os favoritos a ganhar, não sei o que é que é. Aqui fazer follow. Os top players, para já, pelo SofaScore, pela avaliação do SofaScore, temos Griezmann com 9.0, Ener Valencia também com 2 golos, Bukayo Saka, Rabiot, Giroud, Richarlison, Bruno Fernandes, belo jogo do Bruninho, do médio português. Isto é o quê? Ratings, top stats, goals. Portanto, para já temos aqui Rafael Leão com golo, Ronaldo também com golo, Félix com golo, Ferran Torres com 2, Bukayo Saka com 2, Valência também com 2, Giroud com 2, Mehdi Taremi, iraniano, que joga no Porto, com 2, David Klaassen com 1, que tem uma classe, este médio holandês, Osman Bukari, que jogou contra nós pelo Ghana, grande jogador, mas não é este. Um jogador do médio, o médio ofensivo que joga no Ajax, o Kudus, grande jogador. Mas isso já sabia, obviamente que há pessoas que não conhecem tão bem ou não veem tanto. Pode conhecer só, tem um conhecimento menor, mas que realmente este jogador, Kudus, faz uma diferença no Ghana, é um jogador excepcional. E o Uruguai, como Portugal teve, vai ter muitas dificuldades em pará-lo. E a mesma Coreia do Sul. Vamos ver o que é que estas duas seleções fazem contra o Ghana. Começando aqui pelo grupo A, aqui com a surpresa. Surpresa não, né? A Holanda venceu, Equador venceu, portanto, os jogos que eu disse que provavelmente iriam vencer, sendo que o Senegal, que se não me engano, foi neste jogo que o Senegal fez também um belo jogo, que o resultado não merece este, não mereceu. O jogo não mereceu este resultado. Um jogo claramente em termos muito Senegal, vimos muito Senegal, Holanda, se calhar com a estrelinha, não é? De ser o favorito e com as estrelas que tem, ia conseguir a vitória 2-0. Geralmente o segundo gol já foi em cima dos minutos finais, portanto já um pouco desesperado o Senegal à procura do empate, acaba por ser o segundo, sendo que o Holanda claramente, em termos estatísticos, foi lá muito menos, fez 3 matos à baliza apenas, posse de bola muito semelhante. Por exemplo, a ver aqui o XG está melhor para o lado do Senegal, mas a Holanda consegue aqui uma vitória 2-0. Portanto, um primeiro jogo em que vence o favorito, mas não convence estes holandeses. Vamos esperar para ver como é que vai ser o jogo contra o Equador. E o Qatar, que realmente muito abaixo do que poderia-se esperar. O Qatar realmente a mostrar que não é uma seleção realmente de topo e que está neste Mundial porque obviamente não teve qualificação, apenas só teve que é o organizador e portanto o organizador joga sempre, só teve que organizar o campeonato e Qatar. Com este jogo sobre o Equador a abrir, isto vai ser o Senegal e a Holanda, acho que são 3 pontos garantidos e depois aí a disputa vai ser entre eles, sendo que a Holanda já passou um teste difícil contra o Senegal, ou ainda vai ter o Equador. O Equador ainda vai ter que jogar contra o Senegal e contra a Holanda. Vai ter os jogos mais difíceis. O Senegal, com esta derrota sobre a Holanda, vai ter que ir com tudo. Não sei qual vai ser o próximo jogo. Vai ser... Não está aqui. Está aqui. Vai ser contra o Qatar. Vamos ver. Provavelmente vamos ter a Holanda com 6 pontos, Equador e Senegal com 3 e Qatar com 0. Sendo que já é amanhã o próximo jogo. Sendo que eu não vos tinha dito, mas isto pronto, vai ser já te disse, isto vai ser o resumo desta primeira jornada. Sendo que para mim não está aqui nenhum dos favoritos que vai ganhar o Mundial. Na minha previsão não está aqui nenhum dos favoritos. Inglaterra jogou contra um Irão que deixou a Inglaterra jogar e portanto se deixas uma seleção que tem qualidade, bola no pé, tem qualidade de jogadores,
Pronto, acho que é dizer tudo, né? Lá 6-2, o Irão tentou defender, sofreu rapidamente um gol e aí foi a abrir caminho para a goleada. Mesmo assim, tivemos o iraniano Taremi, que bisou, e portanto aqui a ser um dos melhores marcadores para já do campeonato do mundo, o jogador do Porto. Um, para muitos um piscinas, não é? Mas, mas pronto, é um jogador excepcional, joga muito bem de costas para a baliza, vira muito bem, joga muito bem com a bola nos pés, é difícil de roubar a bola, é um jogador que realmente tem um bom remate, tem golo, portanto é um ponta de lança muito completo, e portanto é um jogador que é essencial para este Irão. O Irão que agora vai jogar, não sei com quem, deixa-me cá ver, o Irão que também é treinado por um português, Casqueiros, que acho que não foi, se calhar pode ter sido a melhor abordagem, não é? Até pode ter feito a melhor abordagem, só que acabou por sofrer um gol rapidamente e foi a abrir. Agora vai ter um jogo contra o País de Gales. Acredito que o Irão vai procurar ter mais bola do que propriamente contra a Inglaterra. Levou 6-2 da Inglaterra, mas o País de Gales tem um ponto, empatou com os Estados Unidos. O Irão vai ter que ir aos 3 pontos, tem que ir à procura. Acredito aqui numa bela surpresa do Irão. Depois de levar 6-2 da Inglaterra, as pessoas estão à espera. Aí o País de Gales agora, aumente, que também, mais um jogo que não foi bem conseguido por parte do País de Gales, conseguiu um empate, mas os Estados Unidos claramente dominou praticamente o jogo todo. O País de Gales deixou jogar os Estados Unidos e acabou por ter algumas oportunidades dos Estados Unidos e desperdiçá-las. Acho que pode ser um bom jogo para este País de Gales com o Irão. Pode ser um bom jogo para o Irão e buscar pontos. Apesar do País de Gales ter alguns jogadores-chave, alguns jogadores interessantes, como Gareth Bale, que faz um golo, grande penalidade, mas faz um golo. Tem Ramsey, tem um meio campo, tem alguns bons jogadores, Harry Wilson, Daniel James, Gareth Bale, Aaron Ramsey, como já tinha dito, Ampadu também joga muito, Nico Williams, Ben Davies aqui defesa, Matthew também, Hennessy também não é um mau guarda-redes, tem aqui um bom 11, depois eu diria que não tem tantos suplentes, acaba por ter mais dificuldade na rotação. Obviamente que foi um jogo puxado para o País de Gales defensivamente, como também foi para o Irão, mas o Irão também acabou por perder rapidamente e se calhar pode estar fisicamente mais preparado para o jogo contra o País de Gales, apesar do País de Gales ser uma equipa que é sempre a abrir, se tiver espaço é sempre a abrir. Portanto vai ser um jogo interessante, e temos os Estados Unidos com a Inglaterra. Acho que se os Estados Unidos fizer o que o Irão estava a fazer, não é? De se assumir como equipa pequena e meter-se muitas vezes lá atrás, pode sofrer e muito com a Inglaterra. Mas se for uma equipa pressionante, uma equipa que quer a bola, quer ter a bola, quer, como fez um pouco contra o País de Gales, acredito que possa criar algumas dificuldades. Obviamente que por esse lado, se pressionar mais alto, se pressionar, pode também a Inglaterra não acredito. Inglaterra, sinceramente, se sofrer alguma pressão da equipa adversária, vai sentir muitas dificuldades. Acredito que não é como uma Espanha, mesmo como Portugal, como uma França. Acredito que a Inglaterra tenha mais dificuldades nesse sentido. Portanto, espero que os Estados Unidos abram o jogo, vá para cima da Inglaterra, procure ter a bola, que eu acho que isso seria interessante, porque os Estados Unidos também têm qualidade em vários jogadores. Alfonso Davies, que também falhou o penalti, né, contra o Alfonso Davies. Agora estou pensando no Canadá. Mas os Estados Unidos têm alguns jogadores mais na frente de ataque que podem ser interessantes, como o Timothy Weah, um grande jogador também que marcou, Pulisic, meio campo tem um McKennie, não sei se vai estar lesionado para o próximo jogo, espero que não, que ele é um belo jogador. Tem o Serginho Dest, Robinson, tem bons centrais, Zimmerman e Rim. Mas pode não ter assim muito mais, é o que eu digo, também é uma equipa com poucas opções. Depois no banco tem Edlin, por exemplo, mas também não é nada de especial. Tem muito pouco do que isso. Vamos ver o que é que traz os Estados Unidos. Obviamente que a Inglaterra tem muito mais opções no banco, propriamente nos Estados Unidos,
E se houver rotação de ambas as equipas, a Inglaterra acredito que vai mais para cima. Se continuar a minha previsão, Inglaterra, eu já nem sei, eu acho que aqui tinha dito Inglaterra, acho que foi neste grupo, eu disse que a Inglaterra poderia descer, poderia não passar. Vamos esperar para ver como corre. Aqui tinha dito Senegal em primeiro, Holanda em primeiro e Senegal em segundo, com o Equador com 4 pontos, foi o que eu previ, foi a minha previsão para este grupo. Aqui tinha sido até a Inglaterra, acabei por mudar para a Inglaterra para o último, Estados Unidos a passar em primeiro, País de Gales em segundo, uma coisa assim. Acredito que o jogo que fizeram, acredito que seja mais uma Inglaterra em primeiro e os Estados Unidos segundo neste momento. País de Gales em terceiro para ficar de fora com o Irão. Apesar do Irão poder aqui surpreender o País de Gales dos Estados Unidos. Não, o Irão em terceiro e o País de Gales em quarto. É a minha previsão, exato. Inglaterra primeiro, Estados Unidos segundo, Irão terceiro, País de Gales em quarto. Aqui, Holanda, depois do jogo Equador, realmente vai ser diferente quanto ao Senegal, vai ser um jogo mais equilibrado. Eu acredito que vai ficar assim, Holanda, Equador, Senegal, Qatar. Vamos esperar para ver. Depois grupo C, Arábia Saudita, a grande surpresa para já, uma das grandes surpresas, também temos a Alemanha, mas esta é uma das principais surpresas, a Argentina, que se mete numa posição claramente, vai ser complicado sair daqui, porque ainda vai ter jogos contra a Polónia e o México, e, por exemplo, não acredito, neste momento não estou a acreditar muito na Argentina a vencer os 2 jogos. Portanto, mesmo a fazer 4 pontos, no máximo dos máximos, vai ser muito difícil de passarem. Vamos esperar para ver. Polónia com o México a empatarem. Vamos esperar para ver também se é prejudicial ou se é bom para a Argentina. Depois desta surpresa da Argentina, entrou bem contra a Arábia Saudita, mas após o golo, a Arábia Saudita parecia outra seleção, também com muito subida, obrigar a Argentina, com muitos fora de jogo a Argentina, a Arábia Saudita a trabalhar muito bem defensivamente, a ter aquela linha se não me engano, eram de 5 defesas, muito bem feita, e a armadilha de fora de jogo foi claramente muito bem executada, com um meio campo, com uma defesa muito subida, com uma equipa muito fechada, e a Argentina muitas vezes à procura de bola longa e muitos jogadores sempre fora de jogo. Acho que foi muito bem trabalhado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita, depois de estar a perder, acreditou que poderia vencer. Na segunda parte entrou com 2 golos e a Argentina pouco fez para chegar à vitória. Messi marca, mas não convence. Realmente também trabalharam muito bem esse lado, de fechar o Messi, obrigar o Messi a ter muito mais dificuldade. E pronto, foi uma Arábia Saudita que podemos ter aqui uma surpresazinha, porque taticamente trabalhou muito bem contra a Argentina, vamos ver se também não trabalha muito bem contra uma Polónia ou mesmo contra um México. Acredito que teria mais dificuldades contra um México, com a Polónia com Lewandowski, México também tem ali o Jiménez, por exemplo, mas vai ser muito interessante este grupo. Vamos ver se a Arábia Saudita pode aqui sonhar com a passagem, porque ainda mete mais complicada a passagem da Argentina, porque aí acredito que a Polónia e o México ainda vão passar. Vamos ver, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer agora daqui para a frente. A Arábia Saudita fez o mais difícil, mas também pelo lado tático muito bem trabalhado. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Podem com o México. México também é uma equipa, pareceu-me ter mais bola, pareceu-me ter mais oportunidades, mas a vitória a não chegar à equipa do México. Exato, México aqui claramente domínio total sobre a Polónia com muitas dificuldades. Depois também acabam por falhar o penalti. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Vamos esperar para ver a Polónia que empatou 0-0. Falha um penalti Lewandowski, se calhar na segunda oportunidade ou primeira oportunidade que teve de ir lá. E pronto. E o México, eu diria que para o jogo que fez, acabou por desperdiçar aqui um pouco os 3 pontos. Também, mais uma vez, o destaque que também eu posso dar aqui ao guarda-redes do México, que realmente nos mundiais se supera e supera muito, e que grande defesa no remate de Lewandowski. O que é que se pode dizer do Ochoa, que é um guarda-redes que é surpreendente nestas grandes competições. Um pouco também diria como Pedrício, por exemplo, que não jogou
e que provavelmente não vai jogar, vai ser mais Diogo Costa, mas, eu acho que diria mais também é como o Rui Patrício, que nestas grandes competições se destaca e mostra que realmente é um dos melhores guarda-redes do mundo. Ou show mesmo com a idade que tem, ou mesmo para um guarda-redes também a idade não importa tanto como se calhar um médio, um defesa, um avançado, um jogador de campo. Um, Vamos esperar para ver o que é que traz mais este México e esta própria Polónia. Se a Polónia se meter assim, obviamente que eu não sei qual vai ser o próximo jogo do México. O México é já contra a Argentina. O México depois deste jogo, não sei não se não vai dificultar realmente a vida à Argentina. Vamos esperar para ver. A Polónia contra a Arábia Saudita, a Polónia vai ter que disparar, vai ter que ir para cima. A Arábia Saudita vai ser uma seleção, vai fazer um pouco como a Argentina, dar bola à Argentina, mas se calhar vai ter uma estratégia um pouco diferente. Vamos esperar para ver o que faz esta Arábia Saudita. A Polónia, volto a dizer, teve muito defensivo contra o México, mas contra a Arábia Saudita vai ter que bola, vai ter que ter lances, vai ter que criar. O que não fez contra o México vai ter que fazer contra a Arábia Saudita, porque perdendo agora pontos com a Arábia Saudita, mete-se numa posição de ficar até em último lugar do grupo, porque a Argentina no último jogo vai ter que vencer a Polónia se quer passar. Passando aqui para o grupo D, França, Tunísia, Dinamarca e Austrália. Sinto que eu não falei, mas aqui eu nem consigo prever neste momento. O que é que pode acontecer? Eu tinha previsto que a Argentina passava, até disse que provavelmente em segundo, acho eu. A Arábia Saudita ficar em último, mas com isto, eu meto aqui a Arábia Saudita pela estratégia tática. Acredito que a Arábia Saudita, eu não sei, vou pôr a Arábia Saudita em passar em segundo, não digo em primeiro, porque acho que não vai conseguir, mas em segundo eu acho que pode passar. Em primeiro, México, Arábia Saudita, Argentina e Polónia. É a minha previsão para este grupo. Neste momento é México, Arábia, Argentina e Polónia. É a minha previsão neste momento. Depois, França, Tunísia, Dinamarca e Austrália. França, que entrou mal, mas acabou a golear a Austrália. De grande resultado por parte da França, 4-1, e aqui se calhar eliminar um pouco a possibilidade de o anterior campeão, ir de vela na fase de grupos no campeonato a seguir, campeonato do mundo a seguir. A Dinamarca que empata com a Tunísia, um jogo muito fechado, com poucas oportunidades, um jogo muito difícil de decidir. Eu tinha dito que a Dinamarca provavelmente iria vencer a Tunísia, porque para mim a Tunísia ia ficar em último, mas a Dinamarca parecia que os dois queriam um empate. Queriam um empate, mas eu acho que isso não é muito positivo para a Dinamarca, que nem vai já com a Austrália, que eu acredito que seja neste momento mais complicado do que a Tunísia. Obviamente que a Austrália mais defensivo contra a França, o início não, o início mais aberto do jogo, acabou por a Austrália chegar ao gol à segunda oportunidade que teve no encontro, e portanto acredito que aqui que vai ser um jogo entre a Austrália e a Dinamarca muito interessante. A Tunísia continua a achar que vai ser a última, portanto para mim França primeiro, neste momento eu ainda acredito que a Austrália, não, Dinamarca em segundo, apesar do jogo muito mal da Dinamarca, eu não gostei muito do jogo da Dinamarca com a Tunísia, mas eu acredito Dinamarca em segundo, Austrália em terceiro, Tunísia em quarto. É a minha previsão para este grupo ainda, apesar de, volto a dizer, não gostei muito do jogo da Dinamarca. Mas é o primeiro jogo, pode ser que o segundo procure mais o gol, sendo que vai ser contra a França. Portanto, aqui pode-se meter numa posição de estar em último lugar no grupo. Vamos esperar para ver. E se calhar com um ponto em 2 jogos, a Dinamarca vai muito abaixo. E provavelmente digo, a Austrália deve vencer a Tunísia. Grupo E. Mas pronto, França, Dinamarca, Austrália e Tunísia. Grupo E. Espanha, Japão, Alemanha e Costa Rica. Vai ser um grupo que eu acho que vai haver, depois do jogo da Alemanha, mete-se na posição de haver uma das favoritas, ou um dos grandes nomes do mundo no futebol, pode realmente meter-se numa posição muito desfavorável. A Alemanha pode ser outra vez eliminada na fase de grupos do Mundial. Depois do jogo contra o Japão, mais uma seleção que entra muito bem, com esse favoritismo e entrar muito bem e ia chegar ao golo. Uma primeira parte muito forte, podia ter chegado ao segundo ainda na primeira parte, teve oportunidades para isso, teve também gols anulados. E o Japão na segunda parte a mostrar outro Japão, a ir outra seleção, mostrar outra seleção,
a não se apagar, a acreditar que podia chegar aos golos. E chegou, e revirou, e virou o jogo. Um, e aqui a meter-se numa posição que eu diria que isto é um pouco contra o que o Boateng fez. Né? O Boateng pareceu-me naquele lance em que ganha na corrida ao jogador do Japão, começa a gozá-lo, pareceu-me estar a gozar com ele, até se riu de gozar com ele. Não sei, pareceu-me estar a gozar com o seu adversário por realmente ser lento, e o Boateng com a passada dele realmente a mostrar que é rápido, porque tinha bem a bola para o pontapé de baliza, e passado, sei lá, acho que foi 15, 20 minutos, já estavam a perder 2-1, portanto, eu acho que aquilo foi um pouco contra, acho que não, acho que foi um bocado contra isso, né? O Boateng estar um pouco a gozar e acabou por perder o jogo logo a seguir. Obviamente que o Neuer ali, o segundo gol, tem um pouco de culpa, acho que tem que fechar bem aquele ângulo, aquela bola ali nunca pode passar. O primeiro, já não lembro muito bem como é que foi o gol, foi só uma jogada, foi simples e acabou em gol. A Espanha, pronto, a dizimar a Costa Rica. A Costa Rica parece muito. Acho que a Espanha ganhou, mas não foi contra uma equipa muito difícil. Acho que foi aparecer o primeiro gol e depois aí foi a cilindrar esta Costa Rica. Nem precisou acelerar muito o jogo. Foi ao longo do tempo e com troca de boa bola, e acho que foi um belo jogo por parte. Acho que nem falei. Pronto, foi cilindrar a própria Costa Rica e claramente foi sempre a abrir. Sempre a abrir no sentido de muitos golos, mas não foi assim um jogo em que a Espanha realmente fosse para cima. Foi para cima, mas sempre com calma, a trocar bem a bola, boas combinações, muita rotação dos jogadores, ali na frente a haver muita troca de jogadores, os extremos aí para o meio. Foi completamente ali, taticamente, realmente, contra a Costa Rica, dizimar a Costa Rica sem hipótese. Trabalhar muito bem, obviamente que a Espanha tem isso, né? Essa troca de bola, primeiro toque, boas combinações, por exemplo, o ponto a vir muitas vezes atrás, buscar a bola, os extremos a aparecer muito bem por dentro, os médios a vir atrás, a vir à frente, uma interajuda entre os jogadores, uma química que havia, parecia que já jogavam há um ano, ou dois, ou três, ou 10 anos em conjunto, e esta Espanha pode ser realmente, eu tinha dito que não estavam entre os favoritos, mas eu acho que posso juntar ao leque dos favoritos. Ao menos tenho que ver o jogo contra a Alemanha para realmente juntá-los ao leque dos favoritos. Para muita gente pode ser aqui um pouco surpresa, mas acho que ainda não estão. Acho que é um jogo contra a Costa Rica, não foi nada de especial. A Costa Rica mostrar taticamente, neste momento é uma equipa muito, muito experiente, mas se calhar com muito pouca qualidade técnica. Dá muita bola à Espanha, não conseguiu fazer mesmo nada. O momento que também foi por causa da Espanha trabalhar também muito bem taticamente, e também pela qualidade da Costa Rica, os jogadores, não é? E acho que aqui Costa Rica vai ficar em último. Japão, se vence a Costa Rica, mete-se numa posição, acho que neste momento Japão e Alemanha vencem a Costa Rica, e o Japão tem aqui a possibilidade clara de fazer 6 pontos, e aí mete-se numa posição de passar, ou pelo menos meter-se na luta, porque aí a Alemanha tinha que ganhar os dois jogos, a Espanha tinha que ganhar a Costa Rica, para o Japão poder não passar. Mas mesmo assim, vamos esperar para ver o que faz este Japão. Neste momento, depois dos dois jogos que eu vi, Espanha e Japão. Porque a Alemanha, pelo jogo que fez contra o Japão, pelo menos, eu gostei muito da Alemanha com bola, também muito boas combinações na frente de ataque, com o meio campo, mas defensivamente vi muitos buracos, vi reorganização do ataque para a defesa, organização do ataque para a defesa, acho que foi péssima parte da Alemanha. Vi o Japão muitas vezes, não só na segunda parte, mas também na primeira, com lances com superioridade, com igualdade numérica no ataque, e portanto acho que vai ser muito difícil para a Alemanha contra a Espanha. Vamos esperar para ver. Obviamente que aqui eu acho que vai ser diferente. A Alemanha, eu acho que taticamente pode aqui ter uma bela abordagem contra a Espanha. Vamos esperar para ver o que é que a Alemanha traz. E a Alemanha vai ter que ir com tudo contra a Espanha. Já é o próximo jogo, é já este domingo. E o Japão vencendo a Costa Rica, e a Espanha ganhando pontos à Alemanha,
o Japão mete-se numa posição de já passar, né? Já ter o lugar garantido na próxima fase. Vamos esperar para ver o que esta Alemanha faz, porque vai ter que ir para cima. Apesar da Espanha, provavelmente vai tentar ter muita bola, a Alemanha vai tentar pressionar alto e vai ser um grupo muito interessante. Aqui acredito que seja, volto a dizer, Espanha e Japão a passar neste momento. Depois deste primeiro jogo, a Alemanha eu vou tirar dos favoritos, porque a Alemanha defensivamente é uma casa a arder e vamos esperar para ver o que é que traz esta Alemanha daqui para a frente. Grupo F, temos aqui a Bélgica, Croácia, Marrocos, Canadá. É o grupo, eu diria o grupo da morte. Neste momento é o grupo da morte. Acho que vai ser muito interessante de ver este grupo. Nenhuma das favoritas, ou as duas grandes favoritas, a Bélgica e a Croácia, nenhuma delas fez um jogo para estarem por cima. Pessoal, estou aqui de volta. Para vocês é louco, né? Estamos aqui a falar da Bélgica. Como eu tinha dito, Bélgica e Croácia como favoritos deste grupo. Não, apesar da Bélgica ter conseguido a vitória sobre o Canadá, mais uma vitória, mais uma seleção que vence, se calhar mais pelo individual, por ter jogadores de grande qualidade, porque em termos de jogo jogado realmente não tiveram um nível ao nível esperado, e o Canadá realmente mostrou que apesar de ter os jogadores que tem, uma seleção espetacular, sendo que Eustáquio, que jogo de Eustáquio, jogador do Porto, e que demonstrou uma qualidade estupenda. Eustáquio, a Bélgica teve bem defensivamente, não sofreu nenhum gol, mas ofensivamente muito apagado, com poucas oportunidades. Se calhar não tão mal como outras seleções, como a Holanda, por exemplo, mas foi um jogo que realmente 22 remates, 3 à baliza apenas. Realmente o Canadá no último terço conseguia chegar ao último terço, mas depois a finalização e o último passo não entrava, ou entrava, mas depois o remate saía por cima. Depois também temos o penalti desperdiçado logo aos 10 minutos para o Alfonso Davies, que se não me engano é o capitão do Canadá. Por acaso não sei se é o capitão Alfonso Davies, sempre cá ver, não diz aqui, né? A ideia que é ele realmente teve algumas boas iniciativas, mas que no geral não teve a exibição que se calhar os canadianos estavam à espera. E depois a Bélgica vai lá uma vez, ou muito poucas vezes, e consegue chegar a um golo. Como podem ver que o expected goals XG 2,63 para o Canadá, 0,77 para a Bélgica, mas fica aqui uma bela primeira imagem por parte da Bélgica, do Canadá, e pode aqui realmente surpreender este grupo, que eu volto a dizer que para mim poderá haver surpresa neste grupo, porque para mim é o grupo da morte, na minha opinião, apesar de não haver nenhum grande favorito a ganhar este Mundial que esteja neste grupo, mas há sim um equilíbrio gigante entre as 4 seleções, e eu acho que pode ser um grupo que para mim pode até passar o Marrocos e o Canadá, que não é grande surpresa. Mesmo assim, acho que a Bélgica vai passar no grupo, e acho que pode aqui haver a Croácia a ficar de fora, porque a Croácia, apesar de ter um belo meio campo, para mim a Croácia, se não me engano, eu disse que a Croácia ficava em primeiro, na minha previsão, a Bélgica em segundo, ou foi o Canadá em segundo, já não me lembro. Acredito que o Canadá passe, seja a Bélgica e o Canadá a passar. Marrocos fique de fora, com a Croácia também. Vamos ver como é que vai ser esta segunda jornada. A Bélgica, se continuar assim, não sei se vai passar o Marrocos. E vamos ter. O que é isto? Ok, isto são os resultados. Vamos ter uma Croácia-Canadá, que o Canadá pode realmente tirar aqui pontos à Croácia mesmo, com aquele meio campo da Croácia que é espetacular e é de se acompanhar. Pode haver aqui Lovren com 8.2, ou seja, estes são os melhores jogadores. Temos aqui o Bruno Fernandes em sétimo, Richarlison com um belo gol pelo Brasil, já lá vamos chegar. Lovren com uma bela exibição, podem ver aqui o central, né? Lovren aqui como um dos principais jogadores. Toby Alderweireld também da Bélgica, aqui em grande destaque. Portanto, para verem, teve que ser 2 centrais dos melhores em campo na Bélgica, com
na Bélgica com o Canadá e no Croácia com o Marrocos, teve que ser um central da Croácia. Mais um jogo em que o Marrocos não esteve mal, apesar de, pronto, eu não vi este jogo, foi o único. Foi este? Não. Foi dos Camarões com a Suíça, foi o único jogo que eu não vi, mas Marrocos com a Croácia não consegui acompanhar muito bem, mas sei que a Croácia teve muitas dificuldades e teve aqui um jogo em que, não sei onde é que está, cliquei no, peraí, Marrocos com a Croácia, foi um jogo em que tivemos foi muito equilíbrio, mais posse para a Croácia, mas com muito poucas oportunidades. A Croácia é muita posse, mas a Marrocos se calhar com melhores lances em termos de perigo. Com muita aceleração, com alguns contra-ataques interessantes. E a Play Statistics, e com caraças, sétimo. Isto é em termos de rating. Frank Griezmann, expected goals 0,31. Bruno Fernandes 0, não matou. Estão 0,94, Giroud 1,72. Ronaldo não está aqui. O Ronaldo nem aqui aparece. Nossa, nem mete aqui o Ronaldo. Otávio, também gostei muito do Otávio em campo, mais uma vez, na seleção, importantíssimo. João Félix. E o Ronaldo, não é que ele anda? Ele marcou um golo. Podia ter marcado 2. Mas pronto. Foi ao Leão, entrou e destruiu, não é? Já estaríamos um pouco à espera. Agora passando aqui para o grupo G, onde temos Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Mais um grupo interessantíssimo, em que o Brasil, uma primeira parte muito equilibrada, como eu estaria à espera de uma Sérvia forte, mas na segunda deixou o Brasil ir para cima, completamente, e foi o início. Ao início, sofreu nos 10 primeiros 10, 15 minutos, sofreu um golo, e o Brasil aí começou a encontrar muito espaço. A Sérvia tentou também, procurou, a Sérvia realmente procurou muitos lances, principalmente na primeira parte, depois na segunda, sendo que também no último terço acabou por ter algumas dificuldades. Na segunda, teve alguns lances de bola parada, quando já estava a perder, e onde meteu também Vlahovic e teve 2 pontas, só que aí destruiu um pouco o seu jogo, como já tinha destruído antes, no início da segunda parte, quando deixou o Brasil ir muito para cima, não pressionou como estava a pressionar na primeira, não pressionou, não subiu tanto no terreno e acabou por sofrer o gol. Depois tentou ir para cima, criou algumas oportunidades, mas não muitas. Acabou por entrar o segundo ponta e aí completamente abriu o seu jogo e teve muitas dificuldades para chegar lá acima. Mas até foi mais ou menos nesse período, um pouco antes, que realmente teve algumas bolas paradas e que poderia ter dado gol. O Brasil, a segunda parte, foi para cima, tentou pressionar mais alto, tentou ter mais bola e aí realmente conseguiu chegar ao gol e chegar ao segundo e depois a partir daí foi só brilhante. Qualidade de pés, a qualidade técnica dos jogadores do Brasil. Serve mais uma vez a mostrar que tem um poder físico muito acima da média e tem, são praticamente os 11 jogadores, se calhar menos os extremos, mesmo assim metem algum corpo, mas aquele meio campo, mesmo o ponta, mesmo que seja Mitrovic, ou seja, do São Vlahovic, jogadores fisicamente acima da média, os centrais também. Portanto, é uma equipa muito alta também, um jogo aéreo também muito forte. E na primeira parte fechou muito bem quando o Brasil tinha bola, obrigou-os sempre a ir para a linha. E depois o Brasil tentava os cruzamentos, mas meter bolas na área com uma Sérvia, com jogadores com esse poderio físico acima da média, é muito difícil de marcar. Na segunda parte, volto a dizer, a Sérvia acabou por deixar o Brasil ir por dentro, procura criar vários lances de várias maneiras e aí abriu espaço para o Brasil e para a vitória. A Suíça com os Camarões foi o único jogo que eu não vi, não consegui acompanhar. E um jogo em Suíça conseguiu aqui uma vitória, mas mais uma vez é uma equipa que a Suíça que normalmente é uma equipa que dificilmente consegue dificultar muito os adversários, gosta também de não ter tanta bola, mas tem jogadores na frente para fazer a diferença. Conseguiu contra os Camarões, diria um pouco, não é um pouco surpresa, porque a Suíça era a favorita, mas eu tinha a esperança que os Camarões conseguiam aqui pelo menos um gol, conseguiriam
criar alguma dificuldade, como foi o caso. A Suíça, nas poucas oportunidades que teve, que chegou ao gol, os Camarões tiveram mais, mas não conseguiram concretizar. Aqui, o Brasil e a Suíça, mas mesmo assim acredito que a Brasil e a Sérvia sejam as equipas a passar. A Sérvia, se tiver a mesma abordagem que teve na primeira parte, a Sérvia vai criar muitas dificuldades à Suíça e acredito que passe. Vai passar este grupo com mais ou menos dificuldades. Acredito que vai passar, sendo que o próximo jogo vai ser contra os Camarões. Portanto, aí vai fazer 3 pontos, como provavelmente o Brasil vai fazer contra. Então, o Brasil vai fazer contra o Senegal. Não, contra a Suíça. Pronto, acredito que seja Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões o resto deste grupo. Aqui eu não disse nenhuma porque isto é o grupo da morte. Vai ser Bélgica. Tinha dito Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Portugal, temos aqui o último grupo do Mundial. Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Um grupo em que tivemos um Portugal. O Gana teve uma abordagem muito defensiva contra Portugal na primeira parte. Eu acho que houve ali lances em que o árbitro errou porque já sabemos que mesmo que seja falta ou seja fora de jogo, deve-se deixar acabar a jogada. E muitas vezes o árbitro não o fez. E errou porque marcou. Eu nem sei, houve ali um lance que eu diria aquele. Não gostaria de falar de lances, mas acho que havia um penalti sobre o Félix na primeira parte. Acho que o gol do Ronaldo que foi anulado porque houve falta dele sobre o defesa. Eu acho que aquilo pareceu-me ser de lado, foi ombro a ombro e ele não teve poder físico para ganhar o lance, o jogador do Ghana. Acho que houve alguns lances que poderiam ter sido amarelo. Pronto, acho que o árbitro ali mandou mais um para um lado do que para o outro. Mas pronto. O que interessa é que Portugal conseguiu os 3 pontos, conseguiu a vitória pela margem mínima e com um susto no final do Diogo Costa, que por pouco não deu um empate no prolongamento. Bela segunda parte do João Félix. Primeira parte, eu acho que o único lance que poderia ter sido bom para Portugal com o João Félix foi aquele lance do penalti que não foi. Houve um ou outro lance, um livre também poderia ter sido para Portugal, só que Portugal acho que seguiu a jogada e deu criação da oportunidade e portanto o árbitro não ia assinar a falta. Acho que deu além da vantagem nesse lance, ou se não deu, acho que deu além da vantagem. Ainda na primeira parte. Na segunda conseguiu, as poucas vezes que teve bola no pé, conseguiu desequilibrar, conseguiu fazer um golo e uma assistência. Portanto, acho que a exibição do Félix foi muito boa na segunda parte. A primeira, mais difícil. O Ghana, volto a dizer, teve uma abordagem muito boa, muito eficaz na primeira parte. A segunda, continuou com a mesma abordagem, mas Portugal conseguiu chegar ao golo com o penalti, que parece-me penalti sobre o Ronaldo. Acho que não é indiscutível. Acho que aquele treinador do Ghana está mesmo baseado. Depois do jogo que foi, acho que ele devia ver todos os lances e parar de falar sobre a arbitragem, porque a arbitragem, na minha opinião, também sou português, é verdade, mas eu acho que pronto, foi mais para um lado que para o outro, mas pronto, isso deixa estar. O Uruguai com a Coreia do Sul foi um jogo em que a Coreia do Sul houve momentos que teve por cima, outros momentos que teve mais difícil. Acho que a Coreia do Sul na primeira parte pareceu melhor que o Uruguai. Duas equipas que procuram ter bola e acho que foi um belo jogo com poucas oportunidades, também muito mais fechado, mas acredito que a Coreia do Sul, se tivesse que haver um vencedor, seria a Coreia do Sul. Isto acho que é bom para Portugal, obviamente o empate entre as outras seleções. E se Portugal vencer este próximo jogo e contra o Uruguai e a Coreia do Sul empatar com o Ghana, Portugal passa em primeiro, portanto seria espetacular. Acho que é um grupo em que Portugal tem esse favoritismo do grupo e eu acho que as outras três pode ser aqui muito equilibrado, porque o Uruguai, na minha opinião, já não é o que era há uns anos atrás, anos 90, anos 80, anos 2000.
anos 70, anos 60, anos 40, anos 30, anos sei lá. Um, e portanto o Uruguai está com uma equipa muito experiente, e acho que falta ali um pouco de juventude, falta qualidade técnica, tem, acho que falta mais jovens naquela seleção. Acho que há ali jogadores que podiam já não estar, mas que lá estão. Um, e alguns jogadores com falta de ritmo. O Uruguai vai ter muitas dificuldades de jogar contra Portugal e contra o Ghana. E se perde pontos com Portugal, vai ser interessante. Coreia do Sul, se o Ghana tiver a mesma abordagem que acredito que não vai ter contra a Coreia do Sul que teve contra Portugal, a Coreia do Sul acredito que pelo menos empate vai conseguir. Mesmo assim, acho que a Coreia do Sul tem tudo para vencer este jogo. O Ghana, Kudus esteve espetacularmente bem, do Ghana. Diria que foi realmente o melhor jogador do Ghana. Médio ofensivo, médio centro, médio ofensivo, consegue trazer a bola de trás para a frente, e consegue distribuir, arranca muito bem, tem uma bela velocidade, mostrou que tinha um belo remate de longe, e marcando um laço. Foi realmente, eu também acharia que tinha sido o melhor jogador desta seleção do Ghana, mas não conseguiu o suficiente para vencer, para retirar o pontos contra Portugal. Mesmo assim, se não me engano, fez a assistência para o gol do André Ayew. E pronto, acho que o William também entrou muito bem. João Mário um pouco mais apagado. João Palhinha teve pouco tempo. Gonçalo Ramos para fazer João Mário, Gonçalo Ramos e João Palhinha tiveram pouco tempo, entraram os outros minutos. Logo a seguir sofremos o gol e aí dificultou muito a nossa vida. Aí quando estava 3-1 entraram os 3. Portugal com este 11 acho que foi um belo 11, apesar da abordagem do Ghana. Acho que Portugal poderia ter acelerado um pouco mais em vários momentos do jogo, poderia ter acelerado um pouco mais o seu jogo para tentar desequilibrar e criar mais dificuldades ao Ghana, porque o Ghana parecia estar confortável defensivamente. Acho que Portugal realmente tem muita qualidade, e se pressionar, e se este Ghana é pressionado, sente muitas dificuldades. Se tiver espaço para criar, como foi depois do primeiro gol de Portugal, se tiver espaço para construir, para levar a bola para a frente, porque tem qualidade para isso, mas eu acho que sob pressão é uma seleção que tem muita dificuldade. Portugal, pronto, acho que tem tudo para passar este grupo em primeiro, mesmo só com um empate com o Uruguai, por exemplo, tipo a Fernando Santos, mas acho que Portugal vai ter que ter uma abordagem ofensiva, vai ter que ter uma abordagem de ataque, uma abordagem de chegar ao gol. O Uruguai obviamente vai crescer, vai ser diferente do Ghana, e eu acho que Portugal pode aproveitar mais espaços para chegar ao gol com esta equipa. O Uruguai, que é uma equipa muito raçuda, procurou muito ganhar a bola, mas vamos ver o que traz Portugal contra o Uruguai, como é que vai ser a abordagem feita por Fernando Santos. Pronto, acho que não tenho muito mais a apontar sobre este Mundial. Portugal diria que passa em primeiro. Depois do jogo Coreia do Sul com o Uruguai, acredito que a Coreia do Sul passe, Uruguai em terceiro e Gana em quarto. Acho que é a minha previsão para este grupo. Pronto, tenho muito mais a dizer. A partir do momento em que posso dizer que a partir do momento que o Kudus saiu do Ghana, Portugal chegou aos 2 golos. O que é que eu posso dizer mais? Não tenho mais nada a dizer. E é esperar que Portugal vença e vença o Mundial, que é isso que nós esperamos. Portugal, acredito que aqui ainda seja um dos favoritos a ganhar o Mundial. Posso retirar um pouco a Alemanha, acho que também tem que ver esse jogo contra a Espanha, mas posso retirar um pouco a Alemanha. França, vamos ver, o jogo contra a Dinamarca acredito que seja um pouco mais complicado, mas boa resposta após o gol sofrido. A Argentina acho que está fora. Inglaterra, vamos esperar para ver os jogos contra o País de Gales e contra os Estados Unidos. Acho que a abordagem do Irão tem sido um pouco diferente. E pronto, acho que não tenho muito mais a dizer. O Brasil, depois desta segunda parte contra a Sérvia, acho que podemos juntar quase ao leque de contra Portugal. Na minha opinião, obviamente que há muitos brasileiros que vêm para aí dizer Brasil. Vamos ter calminha. Calminha, que esta defesa do Brasil vai dar muitos problemas nos próximos jogos. Não é por ter o ataque
e o meio campo, que tem qualidade, mas que não é, eu diria que não é tipo um Bruno, um Bernardo Silva, jogadores desse nível. Para mim, não é desse nível. Temos só o Casemiro, que é um dos melhores médios defensivos do mundo, se não o melhor, mas o Gaspar Paquetá acho que não está ao nível deste Bruno Fernandes ou mesmo de Bernardo Silva. Um, e o ataque, né, com Cristiano, com, com o João Félix, com a segunda parte do João Félix, com o Rafael Leão, está mesmo, na minha opinião, está ao mesmo nível que os atacantes do Brasil. E acho que a defesa, acho que Portugal tem melhor. Acho que não há muito a dizer sobre a defesa, acho que é superior. Com o Rubem Dias, Danilo jogou. Pá, Danilo não senti ali algumas recepções que se o Gana tivesse pressionado, se fosse outra seleção a pressionar, não sei se o Danilo conseguiria sair ali bem. Houve vários lances que sob pressão conseguiu sair bem, mas houve ali outros que aquelas seleções não saíram tão bem. Vamos esperar para ver, acho que o Pepe vai chegar à titularidade mais cedo ou mais tarde. Acho que no próximo jogo vai ter esse espaço contra o Uruguai. Acho que Pepe e Rubem Dias é a melhor dupla. Diogo Costa, não sei. Acho que vai continuar a ser o titular. Acho que Fernando Santos não é por aquele erro que Diogo Costa não vai ter titularidade, mas temos ali um Patrício que nestes grandes jogos, nos grandes jogos, eu acho que é um grande guarda-redes e que pode realmente jogar. Defesa direito, João Cancelo, ou Diogo Dalot, para mim, ou mesmo sendo que o Nuno Mendes não está disponível, não sei se vai estar no próximo jogo, segunda-feira, mas gosto do Rafael Guerreiro, mas que poderia, também não me surpreendia se fosse João Cancelo no lado esquerdo e Dalot no lado direito, por mim, tranquilo. O meio campo, Bruno, Bernardo Silva, é um belo meio campo, ainda Rubem Neves atrás, como médio defensivo, construtor, jogo recuado. Acho que é um jogador também excepcional. E a frente de ataque, podemos deixar Otávio, Cristiano e João Félix ou Rafael Leão no lado esquerdo. Otávio, um belo jogo defensivo. Acho que em recuperação de bola foi dos melhores jogadores, na minha opinião. Jogo ofensivo, conseguiu transportar muitas vezes a bola. Não acho que tenha sido tão eficaz como defensivamente. Mas gostei, mais uma vez, do Otávio, um jogador excepcional. Muito raçudo, luta por cada bola que pode disputar. E não é por ser brasileiro que não pode jogar pela seleção portuguesa, como muitos portugueses dizem. Acho que é um jogador excepcional. E se quer jogar nesta seleção portuguesa, joga. Acho que também poderia ter espaço na seleção brasileira, mas ele decidiu jogar pela seleção portuguesa. O que é que podemos reclamar? Depois destas exibições que ele faz, todas as exibições, eu acho que ele nunca fez uma exibição má pela seleção portuguesa. O que é que se pode dizer do Otávio? Nada. É aproveitar e trazer o caneco para Portugal. Pepe também nasceu no Brasil e está em Portugal e joga na seleção portuguesa há muitos anos e é dos jogadores, ainda está, com a idade que tem, está nos melhores centrais neste momento do mundo e de sempre vai estar, isso é com certeza. O que é que se pode dizer? Espero que tenham gostado deste vídeo. Um videozinho maior, né? Obviamente que é aqui o resumo desta primeira jornada, quase 50 minutos de vídeo, mas é uma análisezinha aqui desta primeira jornada. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo, que será já os dois tipos que ainda vou gravar entretanto. Tipos para sexta-feira, o início da segunda jornada deste Mundial. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Fui.